aquelas promessas cuja raiz está lá em Gênesis 3,15. Depois, Maria, ela muitas vezes não entendia as coisas de Deus. O que Deus lhe pedia? E o evangelista Lucas 2 vezes diz que ela guardava tudo isso em seu coração. Aliás, um ensinamento belíssimo para nós. Lucas lembra 2 vezes, quando os pastores chegaram em Belém e contaram o que tinham ouvido e visto, e os anjos que anunciaram o nascimento, e também quando o menino, quando o reencontraram no templo, disse: mas não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? E Maria guardava tudo isso em seu coração. Mas ela sabia que Deus nem sempre dá uma resposta imediata às nossas dúvidas, às nossas perguntas. Mas o Espírito Santo trabalha em nós. Então é importante guardar toda essa matéria, essas lembranças, fazer memória da ação de Deus em nossa vida e deixar que na hora que quiser o Espírito Santo nos explique o que quer de nós. E há um outro momento que, sem dúvida, mostra assim, a força da ação do Espírito Santo em Maria. É quando ela está no Calvário e o evangelista São João diz que ela estava de pé. Essa pequenina expressão, de pé, é muito significativa. Não estava desesperada, não estava prostrada ali, sofrendo aquilo que sofria, vendo o seu filho ser condenado, estava de pé naquela atitude de prontidão. Uma mulher forte. E de onde essa força? Era o Espírito Santo que agia nela, que a fortalecia, porque senão a tendência seria realmente prostrar-se. Então Maria e o Espírito Santo têm uma história de ação belíssima. E melhor, o Espírito Santo nela. Ela, na medida em que se deixou conduzir pelo Espírito Santo. É o que depois Paulo irá pedir. Deixe-se conduzir pelo Espírito Santo. Como quem diz, ele sabe o que é melhor e ele vai realizar o melhor desde que a gente se deixe conduzir por ele. Depois, uma outra ação muito forte do Espírito Santo e Maria é em Pentecostes. O evangelista Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos, ele descreve esta ação. Aliás, primeiro é bom lembrar, ao partir, ao subir ao céu, Jesus mandou os apóstolos ficarem em oração para esperarem a manifestação do alto. Quer dizer, foi o próprio Jesus que mandou que eles fizessem a primeira novena, a novena de Pentecostes, lá no cenáculo de Jerusalém, onde ficaram em oração. E ali, enquanto estavam em oração, imaginem as perguntas que eles deviam trazer no coração. O que vai acontecer agora? Não temos Jesus. Ele mandou a gente ir pelo mundo todo. Mas ir como? Falar o quê? E se formos perseguidos? E se nos expulsarem? E se forem contra a nossa pregação? Quer dizer, quantas dúvidas, quantas perguntas, para não dizer quanta angústia devia haver no coração dos apóstolos. De um lado, deveriam ir pelo mundo todo, pregar o evangelho a toda a criatura. Mas de outro tinham medo, estavam ali trancados de medo. E eu penso que nesta hora, mais do que nunca, quem deve ter realizado assim um papel extraordinário foi Maria. Porque ela podia dizer, não, mas eu sei do que é capaz o Espírito Santo realizar. Ela podia dizer, olha, eu vou lhes contar o que aconteceu na Anunciação. E é possível que tenha contado ali e que depois dali alguém contou para Lucas e ele registrou no seu evangelho. E Maria podia dizer, olha, o Espírito Santo, quando ele entra no coração, é uma verdadeira implosão. O que ele realiza de transformação. Então ela podia dizer, não tenham medo, deixem, vamos esperar aquilo que Jesus falou, a manifestação do alto. E realmente, quando veio o Espírito Santo, e isso nós lemos em Atos 1,14, os apóstolos estavam ali reunidos e Lucas faz questão de ressaltar, no meio deles, a presença de Maria.
os apóstolos estavam reunidos com Maria, a mãe de Jesus. Eu já lembrei o título do meu livro, Com Maria, a mãe de Jesus, é justamente desta passagem de Atos 1,14. Quer dizer, é a igreja que está reunida com Maria, a mãe de Jesus. E aí o que aconteceu está bem vivo diante de nós. Aquele Espírito Santo que Jesus derramou ao receber, ao ser exaltado à direita do Pai, ao receber, a ser ungido mais uma vez com o Espírito Santo, ele o recebeu e ele o derramou sobre vós, diz Pedro no discurso de Pentecostes. Derramou, como vedes e ouvis. Aquele Espírito Santo mudou o coração dos apóstolos. Houve até formas externas, línguas de fogo, vento impetuoso. Mas a mais extraordinária transformação foi a conversão, a mudança de corações. O que aconteceu aí? Aí, as coisas ficaram claras para os apóstolos. Jesus havia dito que o Espírito Santo lhes recordaria tudo aquilo que eu lhes ensinei. Quer dizer, eu diria assim, eu tenho a impressão que era como se eles tivessem todas as palavras de Jesus, todas as lembranças de milagres, de momentos em comum, de ações ali junto deles, mas era tudo assim meio esfacelado, como um quebra-cabeças. Você tem as 5.000 peças, você sabe que elas devem formar uma figura, mas está perdido. Mas de repente as coisas ficam claras. E quem realiza esta ação é o Espírito Santo, que os ajuda a entender, que os ajuda a penetrar em tudo aquilo que Jesus lhes ensinou. E aí começa realmente a igreja. E começa com Maria, a mãe de Jesus. Ela que é memória da igreja, ela que nos guardou tantas recordações da infância de Jesus. Nesta hora da vinda do Espírito Santo, é aquela que realmente ajuda os apóstolos a, com coragem, ir pelo mundo. E, sem dúvida nenhuma, ela passou a ser um ponto de referência na vida deles, porque era a lembrança viva do rosto de Jesus, do jeito de Jesus, daquele Jesus que não estava mais no meio deles. É sobre isso que continuaremos a falar no próximo bloco. Nós estamos vendo a ação do Espírito Santo em Maria, o relacionamento que há entre Maria e o Espírito Santo. E eu vou recordar as passagens do Evangelho que falam desta relação. Primeiro, Mateus 1,18. Em Mateus 1,18 nós